Bom, pessoal, acho que hoje é importante a gente conversar sobre um assunto que, assim, tem recebido pergunta o tempo todo, já que a gente está reiniciando essa história de escola, as crianças voltando, graças a Deus, voltando para a escola hoje. E é sobre desfraude, né? Desfraude é uma coisa que há muito tempo as mães perguntam, está na hora de desfraudar, não está na hora de desfraudar? Quer dizer, então a gente vai tentar conversar isso com calma. E eu evito normalmente, assim, assuntos muito longos, né? Mas eu vou deixar com o Felipe, se ele tiver que partir, fazer em 2 etapas, o que for, mas o importante é se entender que é uma coisa extremamente, pode repercutir na vida de um ser humano, essa fase muito inicial. Porque o desfraude, o que é? É a retirada da fralda, mas automaticamente o controle dos esfíncteres. E é aí que a gente tem que entender, o segredo todo está nisso, e é aí que a gente vai basear tudo, né? Controle de esfíncter é controle central, né? Sistema nervoso central. E eu sempre falo, é a sintonia fina, né, que é o comando do cérebro. Então é muito comum a gente ter essa dificuldade na hora de abordar um assunto, não se falar no nome, fazer cocô, fazer xixi. Para a criança isso é muito importante, que a gente fala, vou ao toalete, isso para a criança é um desespero, a criança não se familiariza com isso. Então é uma coisa muito importante até, para vocês terem noção, é a maior causa de prisão de ventre em adulto. Né? Pessoas que carregam para o resto da vida talvez sequelas de um desfraude mal conduzido. Então a gente tem que entender o processo desde o início. Uma criança, para conseguir sair da fralda, você imagina o quanto isso é complicado. Você imagina o seguinte, a criança tem que perceber que ela está com vontade de fazer cocô ou xixi. Ponto. A criança tem que caminhar até o banheiro, correr até o banheiro. A criança tem que tirar a fralda, tirar a roupa para fazer o xixi ou o cocô. Depois essa criança tem que solicitar de alguém que faça a higiene. E por último, vestir a roupa outra vez. Então você imagina o quanto isso depende de um desenvolvimento neuromotor, não pode ser para qualquer criança. Eu vejo no consultório, o pessoal chega com criança pequena que mal começou a andar, doutor, eu quero desfraldar a criança, porque a escola já está exigindo, só pode entrar a criança desfraldada. Pelo amor de Deus, nós vamos conversar isso com calma, por isso que eu quero paciência da turma, ouvir isso direitinho, que a gente tem que ir passo a passo. Trouxe até aqui um papel aqui para não me perder nas coisas todas que eu tenho para falar, né? Então, como eu falei, a criança tem todo esse processo para chegar, conseguir fazer o xixi, fazer o cocô. Quando que a gente vai perceber isso? A gente adulto é que tem que entender. Quando eu vou fazer o desfraude do meu filho? Não é a escola que vai dizer, não são os pais que vou tirar férias que eu vou desfraudar meu filho. Esquece, o desfraude é coisa da criança. O protagonista é a criança. Então a gente tem que entender o tempo da criança. Essa criança precisa ter coisas mínimas que você pode observar. Na parte motora, por exemplo, a criança tem que correr. Né? Coisas básicas, mas a criança tem que correr. A criança tem que pular com os 2 pés. A criança tem que subir escada alternando os pés. Na parte cognitiva, a criança tem que entender o que é o xixi, o que é o cocô. A criança tem que ter familiaridade com o banheiro. Saber o que é o banheiro, o que é uma descarga, o que é um papel higiênico. Às vezes a pessoa chega e joga a criança no meio daquilo, eu vou desfraldar como? Se a criança não tem noção de coisa nenhuma. Na parte cognitiva, é isso que eu falei, a criança, um dos sinais assim maiores, é quando a criança começa, tira minha fralda, tô com a fralda suja, tá se sentindo mal com aquela fralda suja, ou então fiz cocô, fiz xixi, né? E tem uma fase muito interessante da criança que é o eu quero, eu gosto, eu posso. Isso mostra que a criança já tem um certo controle sobre ela mesma. Então isso mostra que está na hora da gente começar o desfraude. Então não tente precipitar a coisa, como a gente vê. A escola está exigindo isso, então eu vou ter que desfraudar meu filho. Você não vai desfraudar ninguém, cara. Você não tem que tirar férias, porque está no teu tempo de férias, eu vou desfraudar nas minhas férias. Eu não tenho que delegar isso para a escola. Quando for para a escola vai desfraudar. Isso é coisa dos pais. Pelo amor de Deus, a escola é um coadjuvante, a escola é um parceiro nosso, importantíssimo. A escola é um parceiro grande. Coadjuvante é criança, errei aqui. A escola é um grande parceiro para ajudar a gente nisso, né? Então, o que acontece? Antes da gente entrar nisso, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que, antes disso, fazer uma colocação, né? Desfraude tem tudo a ver com troca de fralda. Troca de fralda é pura intimidade. Então vamos entender isso. A troca de fralda, você tem toque nas partes genitais, quer dizer, na vagina, no pênis, no ânus. Então não pode ser feito por qualquer pessoa em qualquer lugar. Tem que se tomar muito cuidado, vamos respeitar esse tipo de coisa. A criança tem que ser respeitada, ela está percebendo coisas que muitas vezes a gente não percebe. Então assim, eu sempre digo, quem é que tem que
praticamente comandar essa história, acompanhar, né? Acompanhar essa história do desfraude. De preferência, a pessoa que vem trocando a fralda da criança, que já tem essa intimidade. Normalmente, são os pais, são os avós, um parente muito chegado. Muitas vezes, são cuidadores, mas que tem que ter intimidade com essa criança. Porque se não houver intimidade, quer dizer, você vai causar um constrangimento na criança, que muitas vezes provoca vergonha, provoca medo. Então, isso é fundamental, a gente ter esse cuidado com a criança, esse respeito com a criança. É um período, assim, que a gente acha que eles não estão percebendo, mas eles têm uma percepção incrível. Isso pode ter repercussão pro resto da vida. Depois nós vamos falar outras coisas sobre isso, mas vamos tentar seguir nessa sequência antes que eu me perca aqui. Então, normalmente, é o que eu falei, quem faz são essas pessoas que têm mais cuidado com a criança. Tem coisas, assim, fundamentais, quer dizer, eu até coloquei da gente ter... A primeira coisa que a gente tem que ter, muita paciência, tempo e leveza. Isso aqui é fundamental, porque a gente tem que encorajar essa criança de maneira muito leve e natural. Tem determinadas palavras, assim, que a gente ouve muito. Vê a criança suja de cocô, a pessoa faz aquela cara feia, aí vira pra criança, ai, eca, que nojo. Cara, isso aí pra criança... É humilhante, pô. Você chega ali, alguém vai te limpar e você faz cara de nojo. Você fica fazendo aquela mãozinha, eca, aquele negócio todo. Então, isso aí não parece que tem importância, mas tem muita importância. Né? Isso no futuro da criança, aquilo fica marcado. Cara, aquilo foi uma cara tão feia da minha mãe, do meu pai, que eu tô horrível, que eu tô mal cheirosa, que isso, que aquilo. Então, assim... A gente tem que fazer uma coisa assim com muita calma. Por exemplo, a criança, antes do desfraude, a criança fez um cocô, você tirou a fralda, leva a criança, coloca no vaso, dá descarga, a criança... Isso é a forma da criança se familiarizar com o banheiro. E isso é muito importante, a criança já ter esse tipo de noção. E a gente tem que pensar da seguinte forma, que não é comum na nossa sociedade, a gente tem que naturalizar isso. As mães falam, eu vou ao toalete. Cara, alguém tem que chegar para essa criança, eu vou fazer cocô, vou fazer xixi. Se não puder ser a mãe, vai ser o pai, alguém que tenha naturalidade para isso. E mais ainda, as mães, de uma maneira geral, não têm essa naturalidade, que é tudo muito complicado. Mas os pais já podem chegar, senta no vaso, faz seu xixi, seu cocô perto da criança. Não é ruim isso aí. Agora, pelo amor de Deus, não pode se fazer isso de forma constrangida, se sentir mal, porque a criança percebe tudo. É aquela história que a gente fala, né? Tem mães que chegam para mim e falam assim, pô, doutor, eu fico muito chateada porque eu não consigo tomar banho com meu filho, eu não consigo ficar pelada na frente do meu filho. Eu falei, então não fique. Você tem que ser natural, a criança... Quer dizer, quando a coisa é natural, a criança leva numa boa. Agora, quando a mãe tá cheia de pudor, com aquele medo, ele fica com aquele dedinho para botar nos buraquinhos para ver o que é. Tá tão complicado para a mãe aquilo, de se abrir ali com a criança. Então, não tem que se forçar a barra. Agora, pelo amor de Deus, a gente tem que entender. Fazer o cocô, o xixi é coisa natural. A gente tem que naturalizar isso, né? É uma coisa importante, porque isso é normal, todo mundo faz. Então, se tiver alguém em casa, ou pai, mas normalmente os homens são mais tranquilos com isso, né? Eu falo os homens porque depois eu vou conversar com as mulheres. Mais de 50% das mulheres têm constipação intestinal. Vão fazer uma viagem, ficam 10 dias fora de casa, fica 10 dias sem ir ao banheiro. Isso tudo tem a ver com essa que eu tô falando, essa sintonia fina que vem lá da infância, do controle do esfíncter. Vamos entender isso com uma certa profundidade, né? Sem complicar, naturalizar. Isso é coisa natural. Fazer cocô e xixi é coisa natural para criança. Depois a gente reeduca. Meu filho não fica falando em xixi e cocô, fala em banheiro, fala em toalete, mas isso é a hora da criança é falar coisa clara. A criança entende as coisas claras. Então é o que eu falo, isso aí é natural, é humano, todo mundo faz. Então vamos tentar botar isso para a criança de maneira que a criança tenha bastante familiaridade com isso, né? Chegou no banheiro, pega o cocô que está na fralda, joga no vaso, dá descarga. Aqui, meu filho, aí sai o cocô. Pega um papel higiênico, mostra como é que funciona. Liga, abre a torneira, lava a mãozinha. E vamos fazer isso de uma forma muito natural, né? E aí é que a gente fala, quem vai, assim, mais ou menos acompanhar essa história do desfraude, de preferência a pessoa que troca a fralda da criança, que já criou aquela intimidade. Então isso aí é uma das coisas, assim, mais importantes. E aí a gente começa, basicamente assim, por exemplo, a criança vai fazer o cocô. Vai ser aonde? Pinico no vaso. Pinico, tá ali, a criança senta, você explica aqui, chega aqui, senta, faz a hora que você quiser. Não tem que precipitar nada. Tem criança que amadurece tarde, outras amadurecem cedo. Então é o tempo da criança. Agora, voltando. Pode ser no pinico, pode ser no vaso. O vaso tem uma particularidade, quer dizer, a criança não chega ao vaso fácil. Você põe o redutor do assento, mas você tem que botar ou uma escadinha, ou um banquinho para a criança subir. E mais importante do que a criança subir, é a criança apoiar os pés. Se você não tiver prensa, se você não tiver com o pé no chão, você não tem prensa abdominal.
a musculatura não contrai. A pessoa, quando está com o pezinho solto, não tem força para fazer o cocô. O cocô tem que sair como que ela está com muita vontade, relaxa e faz. Mas quando depende da criança fazer a força, tem que ter os 2 pés no chão. Tem que ter a prensa abdominal, que é a contração da musculatura. Isso aí é fundamental, né? Para a gente tentar organizar isso com calma. E aí tem uma das coisas, assim, importantes. Por exemplo, as mães, então, têm um constrangimento. Eu vou ao toalete. Não, eu vou fazer cocô e vou fazer xixi, olhando para a criança. Se ela tiver com constrangimento, o pai faz. O pai senta para fazer o cocô, o xixi, traz a criança. Pô, o importante é ser natural. Aí, como eu estava falando a história da sequência, quer dizer, de redutor de vaso, colocar o pinico, mas o importante é o seguinte, respeitar a criança, porque, logicamente, nenhuma criança vai chegar do dia para a noite, tirar a roupa, fazer o cocô e xixi. Então a gente falou, a criança tem que ter habilidade para tirar a roupa. Aí bota a criança com aquela roupa da princesa, com 53 botões. Pelo amor de Deus, como é que a criança vai tirar a roupa para fazer o cocô dela, tadinho? Então, essa hora é uma hora que você tem que simplificar a criança. Bota um elastiquinho, a criança tira a roupa, chamou, mamãe, me limpa que eu fiz o cocô, acabou, você vai e enfia aquele elástico e a criança vai ter autonomia para isso. Isso é a coisa mais importante. A gente tem que pensar o seguinte, nunca delegar para a escola isso. Isso é papel nosso de pais, né? A escola vai ser um excelente companheiro para ajudar a gente, é um parceiraço nessa hora, principalmente nas crianças que ficam em tempo integral na escola. E aí eu acho que a gente podia, assim, não digo que seria uma dica, porque eles estão cansados de saber disso, mas eu acho que a gente tinha que lembrar algumas coisas na escola, né? Primeira delas, jamais fazer rodízio de quem faz retirada de fralda. Voltando a que eu já falei, quer dizer, a criança que troca a fralda deve ser pessoa que vai supervisionar essa história do desfraude. E de preferência que seja uma pessoa só. Você é mais novo, você todo dia, cada hora vem uma pessoa que vai me trocar a fralda. Coisa que eu acho que a gente tem que entender que isso é uma intimidade e não pode banalizar porque você é uma criança pequenininha que eles já sacam muita coisa. E tem uma coisa na escola que incomoda muito, cara, me incomoda muito, é uma coisa que se fala muito. Painel das estrelinhas, cara. Isso é o maior absurdo que eu já vi. O painel das estrelinhas é você premiar. O Zezinho ficou 5 dias sem fazer nenhum escape, sem sujar a roupa. Ganhou 5 estrelas. Quando ele ganhar 7, ele vai ganhar um prêmio X. Cara, isso aí é totalmente contraindicado. Isso os psicólogos arrepiam quando ouvem falar nisso. Então, pelo amor de Deus, não façam isso. E outra coisa que eu acho que as escolas também não devem fazer é exigir desfraude para a matrícula da criança. Porque os pais vão se precipitar, tem que botar essa criança na escola e vão fazer tudo errado e nós vamos ter um problema sério com essa criança. Mais uma vez, vocês são nossos parceiros, mas responsabilidade de pai e mãe, né? Vocês vão ser nossos parceiros e ajudam muito. Quantas e quantas vezes os pais nem sabem, eu vejo isso. A escola que fez, maravilha, mas fez bem. A escola atuou muito bem nessa situação, mas é complicado, né? Bom, então algumas coisas assim que eu acho rapidamente uns erros que a gente comete, que eu acho que a gente às vezes, falando de erro, a pessoa tem mais atenção. Erros. Primeiro, começar antes da hora. Tem gente que está tentando desfraldar a criança. A criança não sabe nem correr, tadinha. A criança está andando há pouco tempo. Eles ficam forçando esse desfraude. Problema nenhum. A gente volta atrás, cara. Volta atrás, bota a fralda e vamos lá. Quando chegar a hora da criança, a gente vai perceber. É o que eu falei para vocês. Você vai perceber que a criança está quase pronta para aquilo. E aí tem não expor a criança em lugar inapropriado, ficar trocando fralda em lugar com todo mundo vendo, exigir essa coisa do desfraude na frente de todo mundo falando. E outra coisa que é muito importante, até as mães, às vezes eu falo, pelo amor de Deus, fica o dia inteiro para a criança. Quer fazer xixi? Quer fazer cocô? Cara, você já sabe. A criança faz cocô depois do café da manhã, então depois do café da manhã você já começa a monitorar. E aí, filho, vamos lá, sentar, não sei o quê. Então, calma, a gente não pode ter essa tensão, né? Quando joga a tensão na criança, né? É aquela história que eu falei aqui no início, quer dizer, é a sintonia fina que a gente tem que estar atento. Isso é uma sintonia tão pequena que quando a gente fala isso, quer dizer, dos maiores absurdos é quando a gente começa a recriminar a criança. Pô, mas você fez cocô na calça? Pô, você... Não pode, gente. Pelo amor de Deus, aquilo ali, tanto essa coisa de você recriminar ou debochar da criança, muito menos castigar, né? Na hora que a criança fez cocô, você tem que pegar essa criança com muito carinho,
pegar, vamos lá, bota o cocô no vaso, dá descarga outra vez. Fala, isso acontece com todo mundo, você está começando, você demora a controlar, beija, abraça, mostra carinho nessa hora, que isso é fundamental. Então, a gente fazendo isso, a gente está naturalizando a coisa. Né? Então, isso é uma das coisas assim, mais importantes que a gente tem. Então, dentro desses erros, comparação, cara. O fulaninho já faz cocô no vaso, você não faz ainda. Não tem nada mais humilhante para a criança do que ser comparada nessa hora. Até mesmo que tem crianças que muito cedo conseguem controlar o esfíncter e outros demoram a controlar o esfíncter. E nem por isso vai ter nada diferente. Um vai andar primeiro, outro vai falar primeiro, outro vai fazer isso primeiro, outro vai fazer aquilo primeiro. Então a gente tem que respeitar a criança numa coisa que é extremamente complicada, porque envolve toda a parte do sistema nervoso e da autoestima dessa criança, podendo repercutir. Os psicólogos sabem muito bem disso. A repercussão, às vezes, nem sempre é numa baita de uma constipação, né? Mas em comportamentos até sociais mesmo, a pessoa ter bloqueios enormes. Então, quer dizer, vamos tentar fazer isso aí, tem uma importância, assim, não é tão difícil, é a gente querer. A gente entende que, lógico, às vezes você está tudo preparado, você está em cima da hora para o trabalho, caramba, vou trabalhar, a criança se suja toda, porra, cacete, que nervoso que dá. Meu amor, isso é normal. Você é doido para dar uma bronca, mas é só isso que eu peço a vocês, que nessa hora do desfraude, muito cuidado, que a gente, só nessa hora, nas outras horas a gente vai dar bronca, mais tarde ele fez, você vai dar, mas no momento que a criança ainda não incorporou essa história do uso de banheiro, isso tudo, e ter paciência, isso aí todo mundo erra, isso é coisa normal, estamos aprendendo, então não se chama atenção. E por outro lado também, a gente não deve ficar super valorizando a criança, por exemplo, cara, você é maravilhoso, e aí vamos fazer uma festa, porque a criança só faz cocô. Você joga uma pressão na criança, que se por acaso acontecer um escape, que vai acontecer, a criança vai se decepcionar. E aí vamos pensar, né, que a gente falou disso, né, sintonia fina. São coisas mínimas que vão no teu cérebro que você não percebe. Que aquilo vai levar pro resto da vida. É aquilo que a gente estava falando. Faz uma estatística, você vai ver que 50% das mulheres têm constipação por conta disso. Não consegue usar o banheiro, fazer seu cocô fora de casa. Vai viajar 10 dias, vai ficar 10 dias sem funcionar o intestino. Porque criamos bloqueios, a sociedade cria bloqueio. Mais das meninas do que dos meninos. Não só por coisa de ser mulher, mas por conta de anatomia. Quer dizer, você desde cedo, você está preocupado em a menina não fazer infecção urinária, porque a uretra é mais curta. Se você limpa o bumbum de trás para frente, vem o cocô na vagina e cai na uretra e faz infecção urinária. Então, a gente já tem essa coisa. Então, a menina é tratada de forma diferente. Então a criança fica, a menina tem. E as mulheres têm esse problema. Faz um estudo nas tuas amigas e você vai ver. Bloqueio de mulher é coisa séria e não tem necessidade. Nós estamos falando a importância do desfraude na fase adulta da pessoa. Então, até coloquei umas coisinhas aqui, quer dizer, que foi essa coisa da sintonia fina que eu falo toda hora, né? O constrangimento que você causa numa pessoa que vai levar pro resto da vida. E uma coisa que eu já vi de forma interessante, peguei criança assim que a gente não entendia. Cara, o garoto olhava o vaso e começava a gritar. Porque os moleques, então, que são levados, eles abrem a tampa do vaso quando estão engateando, bebem água, jogam na cabeça. Aí os pais, com medo daquilo, vai sair um bicho dali de dentro, vai te morder. Aí o cara quer que você sente naquele troço, bote seu bumbum, tua pererequinha, teu saquinho, dentro do negócio tem um bicho, porra. Como? Você vai ficar traumatizado pro resto da vida. Quando a gente fala de criança, é isso que eu queria. Quando eu falei, hoje eu vou tentar passar isso para todo mundo. O Felipe vai me desculpar que vai ser longo. Ele vai dividir isso quantas vezes. Mas nós vamos ter que entender a importância disso para um ser humano na fase adulta. Isso é finir.